irmãos, não tem documento firme, potente e altamente, diria, altamente convencional de oposição de Guiné-Bissau, neste caso não só para Peripé e Terra Ranca, com a pica mais grande, sem grandes demoras, não vai fazer leitura desse documento, mas de forma jornalística, ok? Isso é uma notícia para assim e poder compreender melhor para vós. Coligações PAI Tararanca e a Pica Mais Grande dirigiu um documento de várias páginas para o presidente em exercício da CDAO, Julius Maba Bio. Conteúdo desse documento é altamente duro, extremamente duro, que é importante para prestar atenção. Autores acusam a CDAO de como é mudar completamente sua posição em relação à crise política de Guiné-Bissau e é levantar série de perguntas sobre a atuação recente de missão da CDAO que é mandada para Bissau. Segundo donos dessa carta, a PI, com PAI, missão que enviado para a CDAO a Bissau e reúne apenas com autoridades que atualmente estão implantadas na Guiné-Bissau. Na visão de donos desse documento, que ela está contraria o princípio de diálogo inclusivo que a própria CDAO defendia até ali, a partir do momento que essa crise começou até ali. E precisamente ali que começou a principal crítica que eles dirigir para essa organização, esse clube de amigos. Carta lembra de como na Cimeira de Abuja, que realizado em dezembro de 2025, CDAO prometiu aprovar várias, ou seja, CDAO naquela altura aprova várias recomendações para Guiné-Bissau. Entre coisas que CDAO, ou seja, aprova naquele Cimeira, está libertação de presos políticos, que acontece até agora, criação de transição civil inclusiva, que acontece, organização de eleições credíveis, quais não são ninguém quer ter dúvida de como é que nascido, proteção de líderes políticos, nada, possibilidade de aplicação de sanções caso aquelas recomendações e cá cumprido. Autores afirmam de como nenhum das decisões ainda tele e que é implementado. Naquele documento também, coligações fazem algumas alegações que é importante, entre eles é falar de como Domingos Simões Pereira continua a ser preso, nesse primeiro momento, dirigentes da oposição continuam ainda perseguidos, e tem restrição à atividade política, ou seja, partidos políticos tudo fazer atividades, seres fechados e nada é que é permitido. E também é papel de criação do Conselho Nacional de Transição sem qualquer tipo de legitimidade democrática. É papel de alterações constitucionais que foi feito para autoridades de facto, assim que chamam eles. As acusações são apresentadas para autores dessa carta que estão a refletir posição política das duas coligações, a PICO e a PAI. E também crítica que talvez e mais forte, não é, que é levantar, que é fazer contra a CDAO, e é falar de como a CDAO rejeita inicialmente o programa de transição que apresentaram naquela altura para esse grupo de golpistas. No entanto, autores falam de como durante a recente missão de CDAO para Bissau, a organização passa a elogiar exatamente esse mesmo processo que eles rejeitavam já, gosto está na elogiá-lo. Carta considera como essa mudança de posição de CDAO e está contraria enormemente que foi sua posição inicial. Grande parte desse documento é composto para perguntas que autores dessa carta fazem, que é uma carta muito bem elaborada, uma carta altamente potente e intencional. É perguntar assim, para ver o que é que manda, CDAO deixa de exigir cumprimento de decisões de Abuja. Para ver que o CDAO também reúne com a oposição, é o último viés que esteve na Bissau. Para ver que o CDAO gosta de estar apenas sanções.
Essa pergunta é super interessante, meus irmãos. Pergunta, como é que pode existir uma eleições credíveis se, de acordo com autores desse documento, a atividade política continua limitada? Grande pergunta. Como é que pode realizar um referendo constitucional nas condições? Na ditadura, sem liberdade, sem nada. Essas perguntas grandes, ok? Importantes que eles fácil serial. Na parte final de essa carta, signatários falaram de como afirma, de como a CDAO está a perder credibilidade na metade de povos de sua região. E esse é importante, essa é a parte mais triste, mas verdade e realidade aos triste que existe dentro dessa organização. E de como praticamente ninguém quer acreditar nessa organização. É perder credibilidade e tudo. Donos dessa carta, a Pico PAI, é defendido como organização não corre risco de abandonar princípios que norteava sua criação. Ao mesmo tempo, é garantido como é na contínua luta para progresso, ou seja, para regresso de ordem constitucional na República de Guiné-Bissau. Porque eleições fazidas em novembro de 2025 e tem quem ganha eleições, o Dr. Fernando Dias da Costa, que logo dias depois de golpeado publicamente, golpeado tudo ele toma posse, e aos povos continuam a sofrer, gente que assalta Guiné-Bissau continua nas condições que não impudam. Independentemente da posição política de cada cidadão, essa carta marca mais um capítulo importante na crise de Guiné-Bissau, porque até ali, se você nota, a oposição tem estado na ponderação, é que muito mistério vai entrar em confronto com o CDAO, é ponderar tudo esse tempo, é dar CDAO espaço, dar CDAO tempo, para a CDAO demonstrar sua credibilidade, para demonstrar seu compromisso com a democracia, com o Estado de Direito, com valores, com norte criação daquela organização. Porque a organização criada com outros objetivos, hoje infelizmente transformado num clube de futseiros que está defendendo interesses alheios a interesses de povos daquela sub-região, okay? Ou daquela região. E esse é um momento crucial que Guiné-Bissau vive, e essa reação de oposição, talvez até um certo ponto, e também a CDAO perceber como a gente fica contente, guinenses fica contente com a atuação dessa organização. Essa organização passa a ser uma organização de terroristas, simplesmente burladores, a montões, que caminham de olhar desenvolvimento de países que fazem parte daquela região. Burladores, mas esses aqueles especialistas em burla, não é? Esses aqueles a montões, bandidos, fanáticos de subdesenvolvimento, que caminham de olhar para a democracia funcionar em todos os países. Como andar vai juntar tudo naquela organização para continuar castigando, não é? Para continuar castigando, para roubar a liberdade, para deixar não sentir tanto como não tem direito a um desenvolvimento, a uma justiça credível, não é? E simplesmente passa a ser transformado num clube de amizade, de amigos, que está negociando entre eles, corrompendo outro entre eles, e está nem aí para dificuldades com os povos desses países na paz. E essa que grande tristeza, e mais um dia esta Bíblia branca, não só de como o único caminho e só mesmo a nós guineenses que tem que fincar pé para não resolver esse problema. Não qualquer pirata que sai lá numa organização chamada CDAO, uns guintes que têm a credibilidade a nada, credibilidade reduzida a zero, simplesmente que presta para nada, para pensar como é que elas não vêm ajudando. Esses que ajudando e nunca can ajudando. Esses é que nem aí para não problemas. Esses que primeiro, coisa que cada guinense deve lembrar, não estão nem aí para os nossos problemas. Os guinenses que se lixem. É simples. Portanto, meus irmãos, muito obrigado para a oposição, aliás, muito obrigado, oposição. Peço
carta corajosa que vou escrever e que pode chamar a atenção de CDAO. E talvez é por isso que pensa seriamente. Apesar de uns amontões que eu não pude esperar nada deles, mas ainda assim vale a pena. Um abraço, nós estamos juntos.